melhor, muito bem-vindo a mais um programa do Direito Criminal ao Vinho. Hoje nós temos uma convidada inusitada aqui, que não é bem do direito criminal, mas que flerta desde sempre com o direito penal e a gente estava louco para trazê-la para cá. Mas antes de apresentar quem é, vou passar aqui a palavra para o Michel apresentar o vinho do dia. Oi, Marion. Para uma convidada inusitada, a Adega Brasil, essa nossa parceira, mandou um vinho completamente inusitado. A gente está falando de um Pinot Noir da região da Galileia, Israel. Um Pinot Noir, é o terceiro Pinot Noir que a Adega Brasil manda para nós, e é um terceiro Pinot Noir diferente. Isso é interessante desses vinhos Pinot Noir. Ele é um vinho que eu já esperava quando você me mandou a ficha, né, que fala um vinho mineral, é aquele meio cheiro de pedra, meio na boca, assim, aquela coisa meio um pouco mais salgada. Assim, um vinho salgado não é bem assim, mas parece, né? E um vinho muito bom. Eu recomendei, gostei bastante desse vinho aqui. Olha, dos 3 Pinot Noir que eles mandaram, eu não sei qual que é o melhor, porque os 3 são muito bons. Bom, nossa convidada de hoje, então, Michi, é uma amiga em comum, né? Então, além de ser uma profissional excelente, que a gente admira muito, é também uma amiga, tanto minha quanto do Michel, que é a professora Júlia Gitirana. A professora Júlia é professora de graduação e de pós-graduação na FAI, também no curso de Direito, é doutora em Políticas Públicas pela Federal aqui do Paraná, é mestre em Ciência Jurídica pela PUC lá do Rio de Janeiro, e a Júlia é também uma mulher porreta, que a gente admira muito. Eu tive a felicidade de ter algumas trocas com a Júlia já na universidade, né, em bancas que fizemos juntos. Então, Júlia, é um prazer imenso ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. O prazer é meu, né? Eu estava acompanhando vocês e eu esperava um dia, quem sabe, um constitucionalista, meio metida besta com o pessoal de penal ali, possa dar o ar da graça. Então, estou muito feliz aqui e honrada de estar aqui com vocês. A gente que está muito feliz. A gente queria começar a conversa de hoje, que você nos contasse um pouquinho lá da tua infância, da tua juventude, se você se imaginava essa mulher constitucionalista dando aula em sala de aula, trabalhando com os temas que você trabalha hoje, ou não. Isso foi uma coisa que a vida foi te levando. Então, tenta resgatar na sua memória um pouquinho como é que isso se deu na sua vida para dividir com a gente. Bom, acho que surpreendendo um total de 0 pessoas, obviamente eu não me imaginava estar nesse lugar, porque se alguém me perguntasse para a Júlia da graduação o que a Júlia faria ou o que ela estaria fazendo, eu diria que eu seria delegada da Polícia Civil. Talvez comece aqui o direito penal começando a aparecer, né? Mas a vida atropela a gente, igual as músicas do Zeca Pagodinho. A vida me levou. Eu tive alguns encontros com professores de constitucional que eu acho que bagunçaram a minha cabeça. E eu acabei indo para o direito constitucional com a vida me empurrando. Tentei, uma época, ficar ali na parte de execução penal, não propriamente do direito penal. Sempre tive uma certa, como é que eu posso dizer assim, olhar para o direito da parte penitenciária, essa parte ali do controle social em volta do sistema penitenciário, o que me permitiu uma convergência com o direito constitucional, porque é o estudo do Estado. Então, eu sempre fiquei com um pé aqui e outro pé aqui, né? Então, na verdade, foi esse empurrão da vida que me trouxe para cá. E, Júlia, você tem uma visão bastante crítica como constitucionalista, tem aquele flerte que você já falou com o direito penal, que vem de muito tempo. Quem acompanha as suas postagens vê essa ligação, você sempre acaba tendo aquele debate com seus alunos a respeito de questões penais sob a luz constitucional. E entra aqui uma questão que é muito cara a você, que é a questão do gênero, a violência de gênero. E aqui eu queria falar um pouquinho a respeito do crime de feminicídio. Quando a gente estava preparando o programa, eu fiz um levantamento ali junto com a Marion do Mapa de Segurança Pública, agora de junho de 2025, que aponta que no Brasil, no ano 2024, foram 1.459 vítimas de feminicídio, o que dá uma média de 4 mulheres mortas por dia no Brasil, e é um estudo que aponta um crescimento gradual. Junto com isso, a gente teve aí, na legislação penal, no final do ano 2024, uma tipificação autônoma do feminicídio, com uma pena que tem os limites mais altos do Código Penal, 20 a 40 anos, além de outras hipóteses de aumento de pena, pode chegar, salvo engano, até 60 anos, mais ou menos, a pena no feminicídio. Dito isso, à luz de uma constitucionalista, você acha que vai ajudar a estancar essa situação emergencial do feminicídio, da violência doméstica contra a mulher? E eu também já queria emendar uma pergunta na luz da constitucionalista. E a proporcionalidade? Bom, vamos lá. Bem,
Seguindo uma linha primeiro da Débora Diniz, acho que aquilo que não tem nome não existe, né? Então, eu acho que nomear é importante a partir do momento em que a gente pensa em política pública para a gente poder ter números, para a gente poder trabalhar. Então, nesse sentido, acho que é uma baita de uma conquista. O problema é o direito penal simbólico, né? Que aí a gente para as discussões, e principalmente como o nosso poder legislativo tem um diálogo muito forte com pautas punitivistas. Então, às vezes, a sensação que eu tenho é que a gente foca muito mais nesse lado, sempre ampliando pena, sempre como é que vai ser quando vai punir. Ou, por exemplo, se alguém for condenado por violência doméstica, não pode mais ser advogado, coisas sempre numa perspectiva punitivista. Mas, em contrapartida, a gente deixa de investir em políticas sociais, como, por exemplo, educação, ampliação de creche, como é que vai ser a questão da valorização do trabalho do cuidado, né? Questões mais estruturais. Então, eu não posso dizer que, propriamente, pensar a lógica do feminicídio ele é ruim, ele é importante no sentido quantitativo, nomeação, ele é importante nesse sentido. Agora, se limitar a isso e achar que isso sozinho vai resolver alguma coisa, nunca resolveu, né? A gente sabe, por exemplo, que o crime de estupro, desde que o Brasil tem suas primeiras organizações de ordenamento, é punida e os indicadores também só vão aumentando com o tempo. Então, a gente precisa avançar nessa pauta, porque os números estão subindo não porque houve uma modificação. Na verdade, a gente só teve a oportunidade de acompanhar, porque a parte estrutural por si só não vem mudando. Pelo contrário, né? Se a gente observar a questão da nossa juventude hoje em dia, os nossos jovens estão cada vez mais neoconservadores e sempre com um foco, inclusive, ali numa perspectiva de ataque, efetivamente, às mulheres. É só a gente ver alguns demonstrativos de coisas que passam até no próprio jornal de meninos, né, nessa machosfera, red pill, de ataque às mulheres, e essa conta vai chegar alguma hora, né? Porque só dizer pelo direito penal que é crime não me parece que vai ser suficiente, né? Eu tenho uma quedinha pelo abolicionismo, a professora Marion sabe disso, então eu nunca vou conseguir dizer ali que o direito penal vai resolver alguma coisa, né? Então, acho que, não sei se eu respondi, Michel, a sua provocação, mas acho que eu começaria por aí. Mas só fazendo a pergunta, desculpa, Marion, da questão da proporcionalidade, porque eu fui fazer uma liçãozinha de casa, já que a gente ia conversar, e eu fui atrás de argumentos de pessoas que entendem que essa pena pro feminicídio, comparado a outras hipóteses de homicídio, é desproporcional. E muitos citam a seguinte situação. Olha, você pega, por exemplo, um homicídio de um menor de 14 anos. Então, se for uma menina fora do contexto de violência doméstica e familiar, você vai ter uma pena de 12 a 30. E se você tiver uma menina, uma esposa dentro, a pena é de 20 a 40. A conta não fecha. Como que um constitucionalista faz para uma interpretação à luz da proporcionalidade? Dá para dizer que isso é proporcional? Veja, não sei se dá para dizer se é proporcional, porque, de fato, eu acho que a gente entra numa discussão muito perigosa, que é o que vale mais, né? A vida da criança, a vida de fulano de tal. Então, por isso que eu acho que o direito penal nunca é o caminho, porque, no final das contas, ele mexe com questões ali que são muito viscerais para as pessoas, e principalmente quando a gente está falando de morte, né? O crime de ódio, como crime do feminicídio, deveria ter uma pena alta. Agora, como é que vai ficar essa questão da pena comparativo? Não sei, porque é isso que eu estou dizendo. Assim, eu nunca acho que o direito penal é o caminho. Aumentando a pena, diminuindo, acho que o caminho... Acho que, inclusive, esse foi o motivo que eu fui parar no direito constitucional. Porque a gente rema, fala de pena dogmática, acompanha algumas questões de vocês sobre dosimetria da pena, mas, no limite, para mim, a resposta não está no direito penal, está no direito constitucional. Quando a gente vai pensar em políticas públicas estruturais, para aí sim a gente avançar e não precisar de vocês. Quero que vocês continuem empregados, meus amigos. Mas eu espero, assim, que a médio e longo prazo haja uma diminuição dessa necessidade do direito penal ser sempre a primeira medida. Eu não consigo responder a sua pergunta porque eu acho que ela é muito subjetiva, né? E talvez ele pensar numa pena alta hoje vai dar uma diminuição? Me parece que não. Né? Será que os crimes hediondos hoje no Brasil, que tem as nossas penas altas, diminuem quando a gente aumenta? Me parece que não. Então, continuo achando, por mais que eu queira, meu lado bélico, queira dizer que sim, em termos de políticas públicas, não consigo achar que isso é necessário, mas
que a professora Priscila Placha não me escute nesse momento, mas... Mas, sabe, Michi, tá ouvindo a tua pergunta sobre proporcionalidade, eu acho, na linha do que a professora Júlia falou, é que isso que, o que vale mais, né? Que é muito complexo a gente dizer se a vida da mulher, a vida da criança, mas veja, às vezes, coisas que valem a mesma coisa vão ter uma pena maior por outras razões, como, por exemplo, razões estatísticas. Então, se a gente pegar o homicídio culposo no Código Penal, por exemplo, tem uma pena de 1 a 3 anos, e no Código de Trânsito, o mesmo homicídio culposo tem uma pena de 2 a 4, porque é no volante. É o desvalor do fato, né? Então, assim, na verdade, ali é porque estava tendo muita violência no trânsito que se aceitou uma proporcionalidade numa pena maior com o mesmo resultado, que é uma morte culposa. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente olhar as estatísticas em termos de morte relacionada ao gênero, talvez isso seja uma justificativa também para uma pena mais elevada, desde que isso não seja uma maquiagem, que acho que foi o que, né, a Júlia está comentando aqui com a gente, porque é como se dessem essa resposta dizendo, toma, tá aqui uma solução, agora vamos pensar em outra coisa, quando isso não soluciona nada. Né? Eu acho que, assim, primeiro que o argumento não é meu. Eu fui fazer a minha... Eu Sim, concordo com o que vocês estão dizendo. Em relação ao direito penal, acho que tem um outro aspecto. Claro, não vai resolver. Mas, por outro lado, a gente tem a questão de reprimir. Não existe uma outra possibilidade. O direito penal ele também serve como uma retribuição. Sim. Acho que para os casos que já aconteceram, o direito penal, né? Mas assim, então, existe realmente toda uma circunstância e, de fato, o problema é que, ao mesmo tempo que você tem um aumento do rigor penal, em tese, você tem, em contrapartida, uma busca de uma liberalização, e aí um outro ponto que a gente vai tratar de rede social, onde vai lá a machosfera, e dentro disso você acaba não tendo nenhum tipo de trabalho que acaba combinando nesse ódio às mulheres. Você já tem gente defendendo, essa semana aí, não teve um lá nos Estados Unidos, vamos cortar o voto das mulheres. Sim. E é impressionante aquele movimento histórico de a gente começa a passar por uma determinada crise em algum contexto, vamos cortar o direito das mulheres. E isso vai vai colocando mais pólvora nesse barril e aí explode e dá no que dá. Outra coisa que eu queria ouvir a professora Júlia aqui é que, claro, os índices de violência contra as mulheres, enfim, envolvendo essa questão de gênero, são alarmantes, são desesperadores, mas o tipo da violência também é uma coisa muito simbólica, se a gente puder usar essa palavra, né? Recentemente a gente viu aquele crime no elevador, em que um cara com uma câmera, né, filmando, deu 60 socos, né, no rosto de uma mulher, desconfigurando a mulher, literalmente. E aí eu queria ouvir um pouco você, Júlia, nesse sentido, o que você entende como estudiosa de gênero que comunica, né, o tipo de violência, não só o índice de violência, ou, enfim, né, esse número exacerbado de violência, mas o tipo da violência. O feminicídio, os crimes de gênero, eles são crimes de ódio, de destruição. Nesse sentido, eu dialogo muito com a Rita Segato. Né? Eu falei brincando aqui, só para me explicar, da professora Priscila Placha, que ela foi minha co-orientadora do doutorado. Como eu disse, eu sempre tenho um pé com o povo de penal. O que eu posso fazer se vocês são legais e polêmicos? Né? Então, vocês sempre são a galerinha barulhenta. Né? Eu sempre deixei meu pé com vocês ali. Então, eu me aproximei muito das leituras da Rita Segato por sugestão da professora Priscila Placha e nunca soltei. E a Rita Segato ensina para a gente que o crime de feminicídio ele é esse grande enunciado da violência, como se o corpo feminino fosse um território a ser ocupado e disputado, em que você traduz uma pedagogia da crueldade. Então, quanto mais cruel você inflige uma violência sobre aquele corpo, você estabelece estratégias de controle, de soberania. Então, ele, na verdade, ele é um enunciado, ele é uma comunicação. Sou eu me comunicando para os meus pares sobre o meu poder e também ali sobre aquela pessoa que ousou me desafiar. Então, é uma estratégia de controle. Ele é um enunciado por si só da violência. Por isso que ele sempre vem numa pauta de destruição, desconfiguração. Tive a oportunidade de participar daquele dossiê do feminicídio que foi feito aqui no Paraná, junto com a professora Priscila Placha, a convite dela, em que a gente analisou mais de 300 casos de feminicídio. Né? E é muito nítido assim, que quando há esse ataque ao corpo, a ideia é realmente a destruição do rosto, dessa região ligados ao que a gente entende enquanto feminilidade, porque a ideia é passar essa mensagem, é se colocar naquele lugar como uma autoridade, controle, subjulgar aquele corpo. Tanto que
A Rita Segato, quando faz esse estudo do corpo-território, ela estuda o feminicídio da cidade de Juárez, né? Em que ela fala, na verdade, que o corpo feminino ele era usado por territórios, por facções criminosas do tráfico, em que eles usavam o corpo feminino como dar um recado, efetivamente, para outras facções e até mesmo para o Estado do aqui você não pisa. Então, o feminicídio ele é um ato contínuo, na verdade, de violência, de forma a estabelecer na nossa sociedade que há uma hierarquia, né? Então, é por isso que ele é sempre tão brutal, é sempre para colocar o outro no seu lugar e comunicar ali, nessa pedagogia da crueldade, né? Onde está o seu lugar. Imagina, né? Reza a lenda que, nesse caso dos 60 socos, né? Parece que eles estavam tendo alguma discussão, ela não abriu a porta para ele. Aí são os que a gente ouviu falar. E ele desfere 60 socos no rosto de uma pessoa. Mas eu acho que o mais trágico, além disso tudo, é quando alguém vai falar com ele sobre o motivo, ele tenta culpar, né, dizer que ele é autista. Não sei se vocês chegaram a dizer que estava inserido no espectro autista, claustrofóbico. Eu vi ele falar isso do autismo, né, que foi um desserviço completo em todos os sentidos aí, né, nesse caso. Só mistura tragédia, né? Mas é isso. Então, a violência, a barbárie de 60 socos, picar a mulher, dar para o cachorro comer. Veja, o ácido no rosto, né? O ácido no rosto, enforcar. Eu lembro que uma vez a gente pegou um caso no Piauí em que era um rapaz num bar, em que a bartender era uma mulher lésbica. E ele entrou começou a beber e começou a ficar provocando. Vou fazer você gostar de homem. Parece que ele pegou o cinto, coloca no pescoço dela e começa a arrastar ela pelo bar, numa lógica ali de poder, dominação, subjugação. Então, não é só com aquela pessoa, tem aquela coisa do palco, enunciado que a gente está colocando. Talvez seja por isso a lógica da proporcionalidade que a gente estava falando lá no começo, né? Mas, de novo, assim, será que aqui é o caminho ficar insistindo em aumento de pena? Será que a gente tem que falar de cotas para as mulheres na política, por exemplo, para que as discussões sejam novas? Desculpa, mas eu sempre vou ficar dando aquela cutucada. Mas você tem toda a razão, porque eu sou uma criminalista, então eu posso falar sem medo de ser criticada por outros criminalistas. Pois é. O direito criminal ele é uma prova do próprio fracasso. Ele é uma prova do próprio fracasso, porque se tem tanta gente cometendo feminicídio, com o feminicídio tipificado, enfim, é uma prova de que não funcionou, né? Não que com isso ele deva ser extirpado, mas é óbvio que isso sozinho não é suficiente. Eu estava te ouvindo, Julie, e inclusive pensei nos crimes de guerra, em que eles estupram as mulheres dos vencidos, né? Sim. Bem dentro dessa lógica mesmo do que você está falando de, enfim, de humilhação ou de mostrar realmente aqui o domínio de um território e como isso acaba, assim, zaguando justamente no corpo das mulheres, né? E Júlia, a gente agora está falando desse ponto da mulher vítima, mas o gênero também ele afeta a questão de quando a mulher ela é processada, ela é julgada. E aqui a gente entra nas questões envolvendo os presídios, que eu acho que é o tema do teu estudo, né? O que dá para dizer a respeito disso? Porque quem são as mulheres que são presas? O que acaba acontecendo com essas mulheres numa prisão? Quais são as diferenças na execução da pena na prática? Não na lei, na lei é tudo, né? Mas e na prática? O que você notou nos seus estudos de diferença de tratamento, de relação familiar dessas mulheres que estão lá encarceradas? Bom, então, só para localizar, na minha tese de doutorado, eu estudei visita íntima das mulheres privadas de liberdade aqui na penitenciária de Piraquara. Foi um estudo mais qualitativo e quantitativo, não só no sentido de análise teórica, mas de entrevistas e diálogos. Bom, em relação às mulheres privadas de liberdade, quando a gente fala desse perfil, a gente está falando do suprassumo de pessoas marcadas por processos de vulneração. Então, a gente está falando de mulheres, na sua grande maioria de mulheres negras, com baixo índice de escolaridade, mães solo, em sua grande maioria, né, com uma certa dificuldade de acesso ao trabalho formal. Então, são mulheres que muitas vezes acabam buscando um suplemento, um complemento em relação ao seu trabalho, em relação a
questões ali ligadas ao tráfico de drogas, que é o que mais marca o aprisionamento das mulheres em relação às lógicas de aprisionamento. Então, essa é a marca quando a gente fala daquelas que são capturadas nessa gestão da ilegalidade, esse grupo de vulnerabilidade que eu estava mencionando, né? Então, mulheres marcadas por uma cor da pele específica, marcadas por uma classe social específica e marcadas por um crime específico também, tanto que eu sempre me lembro que quando a gente faz um levantamento sobre esse perfil das mulheres marcadas pelo tráfico de drogas, sempre são mulheres que muitas vezes trabalham em casa, porque como elas precisam cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, aumentar a renda, elas acabam ali trabalhando com olheiras, de uma certa forma, dentro da própria casa, né? Então, tem essa marca ali da vulnerabilidade. Em relação ao tratamento das mulheres privadas de liberdade no sistema prisional, bom, não é uma novidade que o sistema penitenciário, assim como o ordenamento como um todo, foi pensado por homens e para homens. Então, quando a gente pensa o sistema penitenciário, ele é organizado numa logística masculinista. Desde a sua estrutura, o próprio sistema prisional em si, ele tem uma lógica estrutural masculina, mas a forma mesmo como você pensa a gestão da pena. Tanto é que só recentemente a gente pode falar das regras de Bangkok sendo aplicadas no Brasil, né? A primeira vez que a gente começa a pensar mulheres enquanto sujeitas de direito na sua especificidade, como, por exemplo, quem são as pessoas que vão cuidar de pessoas, né, quando a mãe for presa e ela é a cuidadora. Né? O que acontece com uma pessoa que está grávida, que está presa num lugar superlotado, marcado por tuberculose? Então, é nesse momento ali, mais ou menos, salvo engano, em 2016, que as regras de Bangkok começam a ser introduzidas aqui no Brasil, no sentido de, institucionalmente, a gente começar a pensar as mulheres na sua especificidade, seja na questão ali do cuidado das pessoas que são responsáveis, ou aquilo que viralizou por causa do Drauzio Varela em relação às mulheres que menstruam. Muitas coisas, às vezes, que passam batido ali no cotidiano, são coisas que acabam ficando esquecidas, mas que começaram a ser nomeadas no decorrer do tempo. E agora, mudando um pouquinho essa questão do gênero, um dos temas que, assim, ganhou jornais e que bem polêmico, e a gente vai explorar a nossa constitucionalista aqui, é sobre os limites do humor, se é que a gente pode falar sobre limites do humor. A gente viu que, recentemente, o Léo Lins, aquele comediante, se a gente puder chamar assim, de stand-up, foi condenado a uma pena de mais de 8 anos, o que significa que seria um regime fechado, por um show de stand-up que ele fez, inclusive aqui em Curitiba. E aí acabou sendo gravado e depois foi disponibilizado no YouTube e tem aí mais de 3 milhões de visualizações. E nesse show ele, enfim, faz, entre aspas, humor, ou enfim, faz humor, para quem acha que isso é humor, sobre uma série de pessoas. Então, mulheres, negros, enfim, gordos, enfim, uma série, né, diferentes, assim, e ele vai fazendo uma piada atrás da outra, algumas bastante agressivas, enfim. E aí veio essa condenação. Isso dividiu muito, acho que tanto os criminalistas quanto os próprios constitucionalistas. E a gente queria ouvir de você, Júlia, assim, a tua opinião sobre isso, né? Não sei especificamente sobre esta condenação, se você chegou a ver alguma coisa, mas se a gente puder caminhar um pouco sobre essa discussão do limites para o humor. Bom, primeiro eu vou falar da questão específica do Léo Lins, e eu acho que tem uma coisa anterior que é interessante de falar. Eu cheguei a analisar a decisão, trabalhei em sala de aula com os meus alunos, e primeiro eu fiz aquele apanhado geral, assim, o que vocês acham? E o começo foi aquela coisa assim, absurdo, meu Deus, é censura. Falei, tá bom, mas vocês leram a decisão? Aí rolou aquele momento do silêncio. Aí eu botei os alunos para ler a decisão. A decisão é muito bem fundamentada, diga-se de passagem, na minha humilde visão de constitucionalista. A juíza foi muito feliz na forma como ela elaborou. Mas mais do que isso, eu acho que o importante é destacar que desde 2023, de fato, o racismo recreativo é punido no Brasil. Então, assim, a juíza não inventou a roda, ela não tirou de um livro de doutrina, ela aplicou algo que está posto, né? Desde 2023, houve uma alteração na Lei CAO, em que há uma ampliação, desde questões ali do alcance do racismo, o fato dele ser feito num local de amplo alcance, o fato dele ser utilizado enquanto uma perspectiva do ânimo jocante, seriam causas de aumento de pena. Então, no limite, o que a juíza fez foi aplicar algo que está previsto. Não é uma construção doutrinária do livro do professor Adilson José Moreira, né, que acabou passando e foi o que impulsionou a repercussão, inclusive, da nomenclatura racismo recreativo no Brasil. Bom, essa é
humilde opinião sobre o caso. Para mim, a juíza aplicou o que está posto. Bom, se existe a necessidade da gente criminalizar o racismo recreativo ou como conduzir essa discussão, eu acho que é uma discussão, de novo, necessária, porque aquilo que não tem nome não existe. E se nós somos um país que se organiza em políticas públicas, que primeiro a gente precisa punir para dar um recado, e essa é a lógica, bom, que seja, então, a lógica para a gente poder fazer a discussão, ao menos, inicial. Eu acho que a discussão tensa em relação à questão da criminalização do humor é que não me parece que a lei traz balizas suficientes para a gente entender efetivamente até onde a gente pode ir. E a jurisprudência dos nossos tribunais, no que diz respeito à liberdade de expressão, é altamente problemática, porque ela vira quase como se fosse uma jurisprudência lotérica. Cada caso é um caso, então a gente não consegue ter um parâmetro, efetivamente, de até onde a gente pode ir, até onde é a zona segura. Então, como professora de constitucional, eu sempre digo que quando eu chego na parte constitucional 2, que é direitos fundamentais em espécie, quando eu chego em liberdade de expressão, eu tenho 5 crises de ansiedade, porque eu não consigo traçar com os meus alunos balizas da limitação da liberdade de expressão. Então, eu tenho que ficar segundo esse caso aqui, segundo tal caso aqui, segundo tal caso aqui. Então, eu acho que uma coisa é o que está previsto na lei, ela é necessária, e eu acho que a outra discussão é quais são as balizas, quais são as diretrizes que a gente vai utilizar para entender que se a gente for pôr um limite no humor, de forma objetiva, como é que a gente vai fazer? Porque senão gera essa insegurança jurídica, que eu acho que é onde as pessoas ficam mais ansiosas em torno dessa discussão. Porque, de fato, a gente tem dificuldade de fazer essa discussão de forma mais objetiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, aos trancos e barrancos, eles conseguem fazer uma discussão mais objetiva, pelo menos em termos de Suprema Corte, que eu estou falando, né? Do que seria ali os limites da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aqui é roleta russa, né? Então, eu vou analisar um caso, nesse caso aqui pode porque foi assim, nesse caso não pode porque foi assado. Então, eu acho que é o que gera essa angústia nas pessoas, né? E o humor é difícil de você entender quando é que passa. É subjetivo, é a critério do julgador, é o critério da sociedade, é o critério da lei, é o critério do STF. Então, eu acho que esse, para mim, é o problema central, né? Não sei se... Não, foi muito bom. E ali o Léo Lins, ele faz a defesa dele querendo dizer que não é ele e que é uma personagem. E aí ele diz assim, inclusive, assim, se isso fosse feito na coxia do teatro, vocês poderiam criminalizar. Mas a partir do momento que eu subo no palco, não sou eu, é uma personagem, então ele, acho que na defesa dele, ele fala expressamente assim, vocês teriam que punir também os atores quando fazem, por exemplo, um homicídio numa novela, mas é completamente diferente, né? Não sei se os teus olhos de constitucionalista têm também uma divisão sobre essa questão de personagem ou ator. Total. Ou... Eu vi algumas discussões, principalmente pessoal de literatura, falando sobre isso, que eu achei muito pertinente você pegar um especialista da área para explicar para a gente a mudança de paradigma quando isso vem à tona. Então, eu vi, por exemplo, alguns comediantes, acho que foi até o Rafinha Bastos, que chegou a fazer algumas reflexões, falando, então vamos pegar a Débora Bloch, que faz a Odete Roitman, né? E ela fala assim, veja, quando a gente está falando de uma novela, a gente está falando da construção de um personagem complexo em que o grande público vai ter muitos desejos e sentimentos com relação a ele. Então, quando, por exemplo, um personagem construído ali numa perspectiva racista começa a botar para fora esses elementos, a ideia é que o grande público odeie esse personagem. A construção complexa do personagem não é para fomentar o pacto com a Odete Roitman, seja lá quem quer que seja, a concordar com o que ela está falando. Na verdade, a gente está usando esse espaço para fomentar e evidenciar algo que está exposto na sociedade. Então, essa é a complexidade da literatura, da novela. Você vai ter personagem racista, mas para trazer... É um retrato social. Perfeito. Agora, quando você tem um stand-up comedy em que eu conto elementos da minha vida e as pessoas estão rindo comigo no momento em que eu faço um pacto narcisístico, né, da branquitude, pacto narcisístico de pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, eu estou evidenciando, na verdade, coisas que, ao longo do tempo, foram estruturadas para perseguir determinadas pessoas, para a gente estabelecer o nosso lugar de hierarquia. Então, não é para a gente não é para a gente, na verdade, condenar... não é para a gente, na verdade,
complexificar o que o Léo Lins está falando. Na verdade, é muito reto. A gente está rindo junto com ele de determinado grupo de pessoas, né? O ânimo jocande, é a famosa piada que une pessoas. O famoso nunca fiz amigos bebendo leite, né? No caso, bebendo vinho. Eu sempre faço amigos bebendo vinho. Inclusive, estou com alguns aqui. Então, quando você está no humor, você está rindo, a gente está reforçando pactos, construções com as pessoas. O que faz você rir, me faz rir. Olha como a gente é brother. Olha como a gente está igual aqui, né? Esse é o pacto que a gente está sedimentando. Então, não tem uma complexidade aqui. A gente, na verdade, está reafirmando estruturalmente que alguns grupos têm determinadas estereotipias que merecem ser colocados num lugar de subjugação. Então, não me parece que é uma comparação legítima. Não impede igualdade se colocar novela, literatura, né, daquele, meu Deus, maravilhoso, Mariel, me ajuda aqui, do Ítalo, aquele livro maravilhoso que viralizou, do Itamar Vieira. Itamar Vieira, pega um livro do Itamar Vieira, um alto nível de complexidade. Surgiu um personagem racista, sexista, que estupra uma mulher. Olha aqui como ele é. Não, gente, pelo amor de Deus, peraí. Não é a mesma coisa, né? É uma comparação muito rasa. Então, me parece que a gente pode aprofundar nesse tom. Inclusive porque, perdão, Michi, mas a literatura ela usa, porque imagine se ela fosse fazer uma campanha antirracista, por exemplo, talvez tivesse um efeito muito menor do que ela mostrar uma história racista que você lê e fica extremamente incomodado com aquilo que é um retrato. Então, é uma forma, inclusive, de combate muito mais, às vezes, eficaz através dessa figura, desse retrato social. Né? Mas eu confesso que quando eu vi esse argumento do Léo Lins, eu achei, né, não foi toda essa construção que a Júlia fez, mas uma coisa que veio na cabeça, se eu criar um perfil falso na internet e começar a fomentar ideias racistas, ideias capacitistas, e um monte de gente começa a me seguir. Não, mas aquilo lá é o meu personagem que eu criei para ter... Assim, uma bela tese de defesa para nós, advogados, se isso colar. Se isso colar, né? E eu acho que tem uma questão, até a Júlia tá fora um pouco do script, mas não se preocupe, não vai fugir muito. Porque daí me veio na cabeça também a questão do caso Elanger. Porque a construção que o Supremo fez, para quem não conhece o caso Elanger, me corrija se eu estiver errado, Júlia, foi aquele professor que começou a divulgar ideias nazistas, foi processado por um crime de racismo, e ele chegou no Supremo e argumentou que, na verdade, não havia racismo porque o genoma demonstrou que não existia biologicamente divisão de raças. Então, não tem como dizer que existia uma raça inferior. E, salvo engano, acho que o relator foi o Celso de Mello. Não lembro se foi ele, mas a construção, o Maurício Correia, agora não lembro, mas a construção que ele fez foi, mas na verdade você olha o racismo sob um ponto de vista social, de grupos sociais que são vulneráveis, e por isso esses grupos sociais eles necessitam de uma especial atenção do Estado. Né? E isso, inclusive, foi o mesmo argumento utilizado para a ADO, que acabou criminalizando. Assim, existem críticas a respeito do princípio da legalidade, mas a questão da homotransfobia, que foi mais ou menos a mesma linha. Você está falando de um grupo social. Então, assim, Júlia, dá para traçar um paralelo, porque me parece que falta essa compreensão de que você tem grupos sociais, que sim, a gente acabou de falar, as mulheres. Né? Por mais que hoje, formalmente, você tenha o mesmo número de direitos, você tem um grupo social que é morta em razão do gênero. É morta porque não quer continuar com o marido, é morta porque disse não para alguém. Você tem a população LGBTQIA+, que é morta por ser quem são. Né? E aí você tem essa questão. Você acha que entra aqui um paralelo com essa situação? Não, total, é isso. Assim, um dos temas que eu sou mais conhecida no lugar que eu trabalho é por botar os meus alunos, eu também dou aula de hermenêutica. Em um determinado momento, eu boto os meus alunos para analisar racismo reverso. E eu peço para eles analisarem dogmaticamente se racismo reverso existe. Né? E a grande chave da discussão é o caso Elvanger. Por quê? Porque o caso Elvanger, ele estabelece, enquanto base para a gente entender juridicamente o que é racismo no Brasil, como uma relação de poder. Então, o racismo ele não é uma questão biológica, ele não é uma questão lombrosiana em que a gente vai medir o nariz, vai medir aquilo, ele é uma construção de poder. Você tem que entender o contexto histórico daquele lugar para entender essa divisão. Então, hoje, o racismo ele é esse grande guarda-chuva, né, que permite a gente compreender a sociedade nessas estratégias de hierarquia em que alguns grupos se sentem legitimados para hierarquizar outros. Então, tem toda uma correlação entre o racismo, a misoginia, o capacitismo, a gordofobia, enfim, porque é essa relação de poder. Né? Então, eu acho que tem total convergência. Inclusive,
Em relação à questão da LGBTfobia, né, eu entendo, não me taquem pedras, pelo amor de Deus, tá? Eu nem acredito que eu vou falar isso na frente de 2 penalistas, mas eu vou falar, tá? Eu tenho coragem, bebi e vou falar. Vamos lá. Num primeiro momento, em relação, por exemplo, à criminalização da LGBTfobia, eu fui totalmente contrária, pela discussão do princípio da legalidade, né? Mas aí é o momento em que as pedras começam a vir do pessoal de penal. Analisando a construção, hoje, em termos dogmáticos, eu sou totalmente favorável. Acho que, inclusive, foi um acerto. Você falou, mas é uma contradição? Uma abolicionista falando que a criminalização está correta? Veja, não estou dizendo se eu concordo ou não. Estou dizendo na construção do Supremo, pensando ali no romance em cadeia, né, lá do Orkin. Veja, se o racismo é, de fato, uma relação de poder na sociedade, ora, por que ele não pode compreender a questão da LGBTfobia? Então, como já havia essa construção anterior, para mim o Supremo só seguiu o tom. Eu entendo o apego ao princípio da legalidade, muito caro, inclusive a forma de refrear o Estado do Darth Vader, o Estado autoritário, a gente precisa disso. Mas eu entendo que não é tão monstruoso quanto parece. Se é necessário ou não, eu volto para aquele tema. Aquilo que não tem nome não existe. A gente pode não gostar da criminalização da LGBTfobia, mas fato é que desde que a gente tem esse marco, salvo engano, em 2019, as estruturas se movimentaram sobre como a gente enxerga determinadas falas no Brasil, porque a gente pôde nomear. Mas eu estou entendendo o que você está falando e não acho que os penalistas vão jogar pedra, porque aí tem uma diferença no que você está falando de, por exemplo, a gente impedir uma analogia em Malam-Partem, por exemplo, de uma coisa que é diferente de outra, e aí nós vamos ampliar e abranger isso. Aqui me parece que o Supremo fez uma interpretação do que é o racismo. Então, nesta interpretação, ele entendeu que coube também. Então, não é que ele pega casos que não estão abrangidos. Acho que aí dá para compreender assim e compatibilizar, talvez, a legalidade com essa interpretação em alguma medida, né? E Júlia... Ao silêncio do Michel. Não vou falar mais sobre isso, não. Muda de tema. Eu confesso para você que eu não tenho opinião formada, né? Então... assim, se for olhar sob o ponto de vista da legalidade, realmente é complicado, mas, por outro lado, você tem uma omissão legislativa que justificou e justificou que segue omisso, todo. Inclusive. E como você disse, eu quando fui ler a decisão do... Foi o Celso de Mello também, o relator, né? Eu achei ele um... Foi a saída dele. É um grande ministro, assim, para mim, pelo menos. Eu vou me tacar pedra, porque ele é de um outro lado, enfim. Mas eu confesso que eu não tenho opinião formada ainda. Eu entendo todo o problema, mas sob o ponto de vista... Não estou dizendo assim... eu mudei muito minha visão. Eu já fui abolicionista, né? Eu já fui um discípulo do Juarez dos Santos quando eu li a criminologia radical. E hoje eu me vejo um pouco mais assim. Eu acho que tem casos que tem que ter punição. Claro, dentro dos limites legais, dentro de uma observância de um processo justo. Mas a respeito dessa questão do princípio da legalidade, sempre me vem o medo da virada, porque isso vai acontecer com o tempo, e aí, a partir daí, você abre chaves para você começar a atacar os outros lados. Onde passa o boi, passa a boiada. Nosso medo é sempre esse. E esse mundo que a gente está numa crise política gigantesca, que muitos falam em autoritarismo, é um grande perigo, porque tudo bem, daqui a uns dias o racismo reverso vai entrar nisso. Vai ter decisão nesse sentido. Salvo engano, até teve denúncia lá no Nordeste a respeito disso, né? Do racismo reverso. E veio uma decisão do STJ paradigmática dizendo que não existe racismo reverso. E vamos ver o que o Supremo vai dizer. E já que eu estou falando de mudança de opinião, teve tema já que você mudou a tua visão a respeito de um determinado assunto? O que te fez mudar? Bom, tem 2 temas, particularmente, que eu mudei de opinião. Um eu já disse de primeira, né? Eu mudei de opinião em relação à criminalização da LGBTfobia. Eu, num primeiro momento, achava que era uma decisão absurda. Meu Deus, analogia Malam-Partem. Meu Deus, lado que penalista. Começou um rei, sabe? O meu lado penalista. Mas aí o lado constitucionalista começou a querer tomar conta, né? E aí eu comecei a vir por essa questão da interpretação literal e tal, e comecei a achar uma justificativa para ela não ser tão horrorosa quanto parece. Esse foi... E eu só mudei de opinião porque é um dos temas que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula. E eu obrigo eles a ler as duas coisas. As versões, a de quem analisa criticamente e quem analisa
concordando com a tese do Supremo Tribunal Federal. E eu li tantas vezes aquilo que eu acho que chegou um determinado momento que eu falei assim, olha, acho que eu concordo com o professor Paulo Iotti e com o Celso de Mello, porque, de fato, é um romance em cadeia. Se o erro existe, começa no caso Elvanger. O erro, na verdade, está aqui, no caso Elvanger. Se você não gostou, eles deviam ter mudado aqui. Eles só fizeram a aplicação do que estava aqui. E outra, é como você colocou, se a gente tem ADO, se a gente tem mandado de injunção e a Constituição quer se fazer valer, ela não é uma folha de papel, então a abertura está aí para fazer. Mas eu entendo a questão de onde passa um boi, passa uma boiada, num país como o nosso, que resolve tudo penalmente, punitivamente, jogando para as massas. Não consigo falar que eu sorrio de orelha a orelha com a criminalização da LGBTfobia, mas acho que dogmaticamente não é um erro. Essa foi uma que eu mudei de opinião. Lá vem aqui, vão tacar cocô em mim, desculpa. Então, gente, eu tenho uma queda, me tornei uma pessoa que tem uma queda pela discussão dos animais enquanto sujeitos de direito, né? No começo, achava um pouco engraçado, não sei se eu ouvi muito professor Vicente, sabe? Não sei o que aconteceu. Na verdade, eu fui sempre muito influenciada pelos meus alunos. Tive alguns alunos que eram do direito ambiental, que começaram a trazer algumas questões e eu aceito a provocação. Se você vier comigo com carinho, sem querer me impor, eu vou aceitar a sua provocação, eu vou ler o que você vai me dar. E eu comecei a entender a importância da discussão de pensar os animais enquanto sujeito de direito numa perspectiva política, né? Entendo que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais já faz uma proteção devida, mas num cenário em que a gente, de fato, precisa fazer uma discussão mais ampliada sobre a proteção do meio ambiente e dos animais, pensar os animais enquanto sujeito de direito é uma mudança filosófica e estrutural no direito. Pensar o direito de forma biocêntrica, acho que muda absolutamente tudo. E vejam, gente, eu não estou dizendo que a gente vai virar o país dos veganos. Pelo amor de Deus, tá? Eu como carne sem ser vermelha, mas, assim, é uma mudança estrutural na forma de pensar o direito e eu acho que seria uma mudança paradigmática. Não para falar de animais viajando no avião, pelo amor de Deus, não é tão reducionista essa discussão, mas pensar no sentido de política pública, ambiental, como é que a gente enfrenta em relação, por exemplo, a danos efetivamente ao meio ambiente a médio e longo prazo. Então, essa foi uma mudança de opinião que eu ria em sala de aula, vai ser genocídio, você matar os mosquitos, sabe? Então, foi algo que os meus alunos trouxeram e eu fui contaminada, acho que pelo professor Vicente, a médio e longo prazo, as constituições latino-americanas que trabalham muito com essa questão. E essa foi a segunda que eu mudei drasticamente de opinião. E os alunos riem muito quando eu falo isso. Tem cachorro? Tenho. O nome do cachorro é Boris. Então, tá? depois que vem o cachorro, a gente muda muito também. Né? E, Ju, a gente começou aqui o programa pedindo para você fazer um exercício de tentar lembrar do seu passado e lembrar a Júlia pequenininha lá atrás para ver se ela já se via em sala de aula, dando aulas de constitucional e lutando pelas pautas que luta hoje. Agora, vamos tentar fazer um exercício contrário e tentar que você se imagine no futuro. Será que uma Júlia daqui 15 ou 20 anos em sala de aula, dando aula de direito constitucional, ainda vai estar lutando pelas mesmas pautas? Você é uma pessoa otimista? Você é uma pessoa pessimista com toda a carga do que você vem estudando? Como que você vê essas questões que a gente tratou até aqui, né? Do gênero, dessas questões de liberdade de expressão. Você vê um cenário caminhando para algo bom, para algo ruim? Como será que vai ser a Júlia dando aula daqui 15 ou 20 anos? Eu queria ser otimista, porque eu sou uma romântica, eu sou aquela pessoa que crê, sabe? Acho que é um mal constitucionalista, né? Tanto que falam que é o povo miçangueiro, que vem de miçanga na praia, porque a gente fica falando essas coisas de combater desigualdade, né? Então, eu tenho um lado otimista porque pessoas que pensam como nós, espero que continuem ocupando esses lugares, tentando provocar pessoas num sentido mais de coletividade, pensar novas formas de desejar e de organizar a sociedade de forma mais, como é que eu posso dizer assim, igual. Mas, em termos práticos, não me parece que o mundo está alavancando para uma melhora. Na verdade, me parece que a gente está descendo a ladeira do valão do inferno. Eu acho, me perdoem aqui, o Fenemê sem freio bateu, entendeu? Eu acho que agora a gente está descendo direto, assim, como é que é aquela... o motorista, o piloto sumiu, não tem um... Eu acho que o piloto sumiu, né?
Então, acho que quando a gente olha principalmente num contexto global, né, a gente tem visto ali um movimento de ampliação das autocracias, né, nos ataques dos direitos das minorias. Então, o constitucionalista vai sofrer muito, vocês também, né? Acho que vocês sofrem tanto quanto a gente, né? Até porque a nossa, todo mundo sabe a nossa matéria. A de vocês, todo mundo tem certeza. Eu creio nisso. Então, eu acho que, infelizmente, daqui a uns 15 anos, a gente vai estar com algum certo recrudescimento, né? Acho que a gente vai continuar resistindo para que não haja ali tanto recrudescimento, mas, infelizmente, para mim, eu acho que não vem coisa boa pela frente. Queria dizer o contrário, mas não consigo ver uma prospecção positiva. Quero muito errada. Quero muito estar bem errada, mas eu não sei, não consigo achar que vai ser legal. Mas isso sob o ponto de vista legislativo, da Suprema Corte... É que, né, assim, tá tudo muito difícil de acompanhar. Legislativo, acho que o legislativo brasileiro tem como a sua marca, uma certa forma, um certo grau de conservadorismo, né? E como a gente está na fase da lacração, o que dá like é o quão mais bárbaro você vai na internet e causa. Se esse continuar sendo o parâmetro da nossa sociedade, não consigo ver a gente lacrando pró avanço dos direitos fundamentais, mas, né, retornando. Em relação à Suprema Corte, o que me causa temor é a questão dessa jurisprudência lotérica, né? Acho que a questão ali dessa democracia militante foi necessária, tendo em vista os momentos e os ataques que a Constituição foi sofrendo no decorrer do tempo, mas acho que talvez já desse uma hora para dar uma pausada em algumas questões, ser um pouco mais legalista, prezar pelo que está escrito. E é isso, onde passa um boi, passa uma boiada. Não sei qual vai ser a mudança política que vai ter, quais posturas serão assumidas. Então, como não dá para ler muito as regras do jogo, eu fico insegura e acho que vai ser ruim. Então, acho que tanto no Poder Judiciário quanto no Legislativo, não consigo ter uma visão muito positiva do que vem pela frente. Acho que me tornei uma pessoa mais pessimista, infelizmente, do que otimista. E essa questão da Suprema Corte me chamou a atenção, Maria, um evento que foi feito na OAB, que o professor Gustavo Badaró trouxe exemplos de... o mesmo texto constitucional já teve 5 interpretações distintas. Você vê a questão do foro, a questão da presunção de inocência, pegando aqui a nossa situação, né, do penal, o próprio júri, né? O júri é um exemplo clássico. Você teve primeiro a presunção de inocência, aí agora o Supremo fez uma interpretação de que, não, vamos colocar aqui, vamos ponderar a soberania dos vereditos com a presunção de inocência, prepondera a presunção de inocência, só que essa semana teve uma decisão da Carmen Lúcia dizendo, opa, peraí, se a tua condenação for para regime semiaberto, já não é mais para executar inicialmente a pena. Então você fica... totalmente... É que tem decisões que perdem justamente isso que a Júlia estava falando, que ela começou a compreender essa decisão da homofobia, porque você disse assim, porque tem todo um histórico e aí tem, né, uma linha nesse romance. O problema são as decisões que não tem linha nenhuma. E aí você não tem como, porque daí é casuístico, né? E aí, sendo casuístico, você não tem como... A presunção de inocência, por exemplo, que nunca teve uma construção consolidada. Começou, não, podia executar na segunda instância. Depois passou, não, só com o trânsito em julgado. Aí veio a época da Lava Jato, não, vamos ter... E depois passou ali um pouco a época da Lava Jato, não, mas vamos começar a segunda instância. E aí dentro disso, você vai criando interpretações, e aí que eu acho que é o grande problema, porque eu lembro na época da prisão em segunda instância, que tinha um argumento de que se a condenação fosse para substituição de pena restritiva privativa de liberdade por restritivo de direitos, já não era autorizado iniciar a execução da pena. Então parecia que era aquela coisa assim, não, a gente construiu a casa, não, mas agora olha que está faltando uma... não, vamos fazer uma janela no teto. Não, mas peraí, não se faz janela no teto. Parece que se vai fazendo construção atrás da construção e você não tem uma linha que é seguida. E aí nisso existem e aí aquela história, né? Todo mundo tem um ministro para chamar de seu e todo mundo tem uma linha interpretativa para chamar de sua. E no final das contas, aquela linha mestra, que seria o texto constitucional, o texto legal, acaba se esquecendo, Mas sabe, né? que eu fiquei feliz de participar desse evento OAB ali sobre o Supremo, porque, para mim, a grande lição, eles estavam falando assim, olha, você tem que ter separar, para nós, pelo menos, que estamos falando de um lugar de direito, do direito, tem que separar uma posição política, né? Então, o presidente da OAB usa essa expressão de garantismo de ocasião.
Então, por exemplo, você aplaudir quando é uma decisão que você gosta, mesmo que eles sacrifiquem os meios. Só que depois esses meios voltam contra você e aí você vai. Então, a questão é, você não tem que olhar para quem está sofrendo a violação. Se está tendo uma violação de direito, você tem que se opor, porque senão fica justamente, né, esse garantismo partidário, vamos dizer assim, né? Um garantismo de ocasião nesse sentido. Então, acho que pelo menos ali a gente tentou mostrar, dizer assim, olha, o Supremo tem que olhar para isso aqui com um olhar de vamos aplicar a lei. E aí, não, sem olhar aqui, voltar para essa ideia. Bom, Ju, agora a gente queria ouvir um pouquinho de você, de quem está por trás dessa profissional que a gente admira tanto, e tenho certeza que o nosso público está te ouvindo e já entendeu por que a gente fez essa decisão de trazer você aqui no meio desses criminalistas. A gente queria saber quem que é a Júlia fora da sala de aula, fora dessas discussões. Claro, a gente não consegue, às vezes, tirar a roupa, né, do que a gente pensa, a gente acredita, enfim, mas no dia a dia, lá nas férias, no teu fim de semana, quem que é a Júlia? O que você gosta de fazer? Meu Deus. Tirando a malhação, que isso aí a gente já sabe. Pois é. Marombeira. Isso é uma paixão recente, inclusive, recente. que eu tô tentando... Eu tô tentando viciar em coisas boas faz tempo. Tipo, viciar em academia, viciar em corrida, viciar... Eu não vicio em nada que é bom. Então, eu comecei nessa onda da maromba porque eu tenho um problema na coluna, na verdade. E eu ando parecendo um orangotango, tá, gente? Assim, é porque eu tô melhor agora. Mas eu ando com aquela coisa meio desmilinguida, assim, sabe? E aí eu comecei a malhar para puxar as costas para trás. Só que eu comecei a gostar, né? A gente vai vendo os resultados e a gente fica meio cracudo da academia, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que adora ir para academia, porque se eu não for para academia, eu vou agredir uma pessoa, me tornei aquele ritual da internet. Os velhos da nossa geração não querem mais fazer crochê, querem ser da maromba, né? Então, eu tô aí um pouco nesse grupo. Mas eu sou apaixonada por filme, sou apaixonada por literatura, toda a oportunidade que eu tenho de fazer uma higiene mental. Estou vendo algum filme. Eu adoro série inútil. Quanto mais lixo é a série. Sabe aquelas coisas assim? Casamento às cegas. Acho que é um momento que a gente tem estado vegetativo, que a gente pensa o dia inteiro, gente. Pelo amor de Deus. Ficar lá problematizando. Então, chega uma hora que eu quero a coisa mais, assim, escatológica possível. The Circle, sabe? Umas coisas assim. Então, é aquele lado que a gente queria, o lado que não sai em sala de aula. A gente já debateu o Casamento às Cegas aqui, inclusive. Já assisti. Só que chega uma hora enche o saco, assim, você fica pensando como essas pessoas conseguem arrumar relacionamento. Pois é, tem uma galera... Tem uma galera que é dura lá, hein? Mas vai ter agora um Casamento às Cegas de mais 50, gente. Eu quero bem ver. Olha aí, também quero ver. Tá vendo? Quero ver. Então, esse é o meu outro lado, assim, porque eu acho que quando a gente fica pensando, problematizando o tempo inteiro, a gente tem que ter um lugar para esvaziar. A academia é um lugar que eu esvazio no ódio ali, né? Mas também nesse momento em séries inúteis, assim, coisas nada a ver com o que as pessoas imaginam. E meu novo vício é anime, gente. Eu me tornei uma pessoa que vê anime, sabe? Isso eu não consigo debater, que eu não vi ainda. É porque, assim, na verdade... Por onde eu começo, se eu quiser entrar nesse mundo? Porque qual anime você começa? O que você me dá uma dica? Então, eu recomendaria para uma vibe assim, mas tem que confiar no que eu vou falar. Tá? É um anime chamado Attack on Titan. Tá? Por quê? Primeiro vocês vão ver o anime, vão achar que assim, meu Deus, é comendo gente, morrendo. Gente, é sobre guerra, na verdade. É que a gente acha que por ser desenho, é para criança. Né? E não tem nada a ver. Acho que foi um dos animes mais legais que eu vi nos últimos tempos. Meus alunos sofrem, porque eu começo a ficar obcecada, eu tenho hiperfoco. Aí tudo eu invento uma desculpa para botar o anime no meio. Para falar do anime. Olha eu aqui falando agora, olha o hiperfoco aqui chegando. Então, assim, o Attack on Titan ele é legal, que ele faz um debate sobre como a guerra impacta as pessoas por perspectivas diferentes, desde quem está mobilizando a guerra e de quem está sendo vitimado pela guerra. Então, é bem legal a discussão. E ele faz uma alegoria com gigantes, na verdade, pessoas que comem, mas tem nada a ver com gigantes. Então, é legal. Mas eu entrei nesse mundo por causa do meu filho. Porque a geração do meu filho tem 12 anos, e ele só vê em anime, né? Hoje em dia, ele só vê em série, anime e YouTube. Então, para eu ter uma coisa para eu trocar com meu filho, eu comecei a ver anime para eu poder debater e entender um pouco do universo dele. E, de fato, tem umas coisas bem interessantes, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem uns animes que, creia Deus, né, a sexualização das mulheres mandou aquela lembrança, assim, né? Tem uns que eu não aguento. Pessoal, aí não me mate, eu não consigo ver Dragon Ball, tá? Porque o Dragon Ball, aquele mestre Kami, eu tenho um nojo dele desde criança, sabe? Assim, aquele velho aparece, desculpa, corta.
Entendeu? Me dá uns 5 gatilhos, assim, sabe? Aquele velho tarado, meu Deus, não dá pra mim. Não dá. Júlia, agora chegou o momento que a Constituição aqui do Criminal Alvinho vai para o espaço, que é o momento do interrogatório. É um momento que não existe o direito ao silêncio. E, na verdade, vão ser perguntas diretas com respostas mais ou menos como se fosse um ping-pong. Tá bom? E a primeira delas, você falou já que gosta muito da literatura, até como uma válvula de escape. Qual livro fora do direito que te marcou? Bom, posso falar 2? É difícil Pode, falar um, claro, porque as pode, pessoas são claro. apegadas, entendeu? Claro. Eu sou apaixonada pelo livro Olhos d'Água, da, meu Deus, Evaristo Conceição. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Me desculpa, é que eu comecei a pensar na Ponce Vivência, comecei a pensar nos outros livros dela e sumiu. A escrevivência dela é uma coisa tão potente, assim. Eu lembro que eu li, deixei em cima da mesa e a minha mãe começou a ler. Eu lembro que a minha mãe começou a brigar comigo. Como é que você lê um livro tão miserável desse? Não consigo parar de chorar vendo essa coisa horrorosa. Ela tem uma potência, assim. Eu acho que qualquer coisa da Conceição Evaristo te permite ele alcançar lugares que, a princípio, por uma questão de vivência, sentimento, assim, é uma escrita muito potente. Qualquer coisa que aquela mulher escrever, eu vou ler e vou aplaudir. Mas eu tenho uma paixão por um livro chamado Teoria King Kong, que é um livro que eu gostaria que qualquer mulher lesse antes de fazer 30 anos, que é da Virginie Despentes. Ela faz uma análise sobre... Meu Deus, eu tô bem sem cérebro hoje. Mas como é que é o nome daquela mulher que vira uma macaca, gente, no circo? Como é que é o nome? É o King Kong. Não é o King Kong, tem um nome. Monga. Monga, é uma coisa assim. Sabe qual? Não. Nunca vi o circo. Bom, que a gente no fazendo... circo de Matinhos era Monga. Monga, então. Monga. Ela faz uma análise maravilhosa sobre mulheres e ela faz uma análise sobre o filme King Kong e, na verdade, o medo que os homens têm das mulheres sem filtro, que aquela grande macaca, na verdade, seria uma mulher peluda, loucona, metendo louco. Então, eu adoro aquele livro, eu acho ele... Não sei, eu queria que a Júlia, com 20 anos, tivesse lido, sabe? Então, eu gosto muito desses 2 livros, pegadas completamente diferentes, mas Teoria King Kong, da Virginie Despentes, e o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, são meus livros do coração. Muito bom. Agora vamos para filme, ou filmes. Também, tenta puxar aí um preferido ou 2 preferidos para dar uma canja. Tá, então eu vou para, de novo, não consigo, um é muito difícil, gente. Deve ser o meu lado libriano, que não indeciso, né? Tem um filme que recentemente... 2 filmes recentes. Eu não vou querer pegar os clássicos, não, porque eu ia chover no molhado. Mas eu vou pegar 2 filmes que me abalaram recentemente. Um filme que é chamado A Partida. O japonês? É maravilhoso esse Deus filme. do céu. Eu nunca chorei tanto na Esse minha filme vida. é muito bom. Meu Deus. Eu vi há muito tempo. É Meu muito Deus, bom. eu chorei de molhar Eu não sei o onde tem esse lençol. filme, porque eu queria rever ele. Sabe, naquele eu Movision? acho que tem no... Não sei. Eu acho que é na Apple. Tenho quase certeza que na Apple tem. É um filme que fala sobre maravilhoso. desapego de sonho. Que uma hora você tem que às vezes o sonho ele pode escravizar uma pessoa. Mas o filme é de uma sutileza, a forma como ele coloca. O enredo dele Meu é um Deus. maquiador de defuntos no Japão, de mortos, que é uma profissão meio escanteada. É muito lindo, esse filme. é É lindo muito o lindo filme. mesmo. É um filme que vale a pena assistir mesmo. Só para isso é sobre sonho o filme, né? E o outro que eu indicaria é um filme, meu Deus, eu vou me justificar depois, chamado A Garra. Eu não sei se alguém já viu esse filme. É um filme com aquele Zac Efron. Quando eu fui ver esse filme, é o Zac Efron. Eu estou falando do filme do Zac Efron, tá, gente? Pois é, me chamou a atenção. E aquele cara que faz o urso, sabe? O rapaz, o urso, sabe a série O Urso? Sei, que tem... sei. É o menino que faz o urso e o Zac Efron. Gente, o filme agarra sobre masculinidade. E eu comecei a ver o filme, que eu falei assim, bota esse filme aí, Sessão da Tarde, Zac Efron, né? Ele vai cantar High School Music aí pra mim, né? E o filme é sobre lutadores. Meu Deus do céu. Comecei a chorar copiosamente vendo o filme. Ele faz uma análise sobre masculinidade, mas por uma perspectiva de um pai. O pai é a garra. Como o pai oprime os filhos nessa lógica de seguir uma masculinidade que tem que ser o tempo inteiro, né? Muito agressiva, protetora, ser respeitada. Então, é um filme bem sufocante. E o que mais me surpreendente é que eu achei que eu ia ver o Zac Efron cantando High School Music. E quando eu vi, eu estava lá vendo um filme sobre masculinidade, chorando copiosamente, porque eu tenho um filho homem também, né? Então, né?
Deixa eu pegar o meu macho card aqui. Eu tenho um filho homem, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, meu filho vai viver um mundo em que vai impor um monte de coisa para ele. Então, Ô, eu Ju, gosto agora, muito. assim, aproveitando a tua pergunta, aquele seriado Adolescência, você viu, já que você tem um filho homem? Como é que tocou em você isso? Eu não consegui ver o último episódio. Eu parei no episódio em que ele conversa com a terapeuta. Eu não sei se você chegou... Aquela cena do menino com a terapeuta foi... muito boa aquela cena, né? Foi muito visceral. Para mim, a afronta do garoto com a menina. Ali eu não consegui mais. Ali chegou num limite, para mim, desse discurso enunciado da violência, que, inclusive, a gente estava falando. Eu achei, assim, de uma riqueza muito grande para mostrar os novos desafios digitais, inclusive, que vem aí em relação aos nossos jovens, porque... realmente está difícil. Mas eu vi, mas não consegui terminar. Mexeu demais comigo. Acho que eu não consegui separar por ter um filho em casa. Deu uns 5 gatilhos ali. E uma música, o estilo musical que se escuta no teu carro para dar aquela relaxada? Eu sou bem ruim de música porque eu não relaxo ouvindo música, gente. Eu uso música, na verdade, para manter um ritmo... vamos matar todo mundo, sabe? Assim, geralmente eu tô ouvindo música para ficar bem passivo-agressiva, para puxar sabe? não sei quantos quilos na academia. Sabe? Eu sou a galerinha do System of a Down, mas eu sou apaixonada por funk também, não me julguem, é uma questão de bairrismo, tá, gente? É isso, não fala mal, é bairrismo, tá? Então, eu amo a batida do funk, eu acho que é uma questão histórica, inclusive, ali, sobre ocupar esses espaços de marginalidade. Então, eu vou pro System of a Down, qualquer coisa que o System of a Down botar, eu vou ouvir, muito feliz, e Bezerra da Silva, pronto. Para não dizer... Então, eu sou bem eclética, de Bezerra da Silva, funk e System of a Down, pronto. Eu não posso falar mal, eu gosto de System of a Down. Então, e escuto bastante, isso é uma surpresa pro Michel, junto com meus Bruno e Marrone da vida, eu gosto. Não sabia, isso é uma surpresa eu mesmo. gosto. Mas não imagino você ouvindo System of a Down, Aerials. Aí troca assim, Bruno e Marrone. Marrone. Sonho, você vem. Troca lá no... Ju, um sonho, você estava falando do filme agora que fala sobre sonhos, vamos pensar num sonho teu já realizado e num sonho seu ainda por realizar. Um sonho meu realizado é bem simples, na verdade. Um sonho meu realizado foi comprar minha casa própria, gente, porque eu sou de uma família em que todo mundo ralou muito, assim, então casa própria é sinal de que você virou um chato. Então, assim, eu comprei a minha... Eu sou milenial, né, gente? Milenial, tudo se matando, depressivo. Então, eu consegui comprar minha casa, foi um momento assim, meu Deus, é um sonho, entendeu? Sim, mamãe tem orgulho de mim, entendeu? É um sonho. É um sonho, gente. Materialista, mas sonho. Não, é um sonho. Acho que tem muita coisa simbólica aí fora material. E um sonho a se realizar ainda. Um sonho a se realizar, meu Deus, um sonho a se realizar, eu acho ver meu filho um adulto feliz. Acho que esse é o maior sonho que tem na minha vida. Um adulto saudável, feliz. É isso, esse é o maior sonho da minha vida, ver meu filho um adulto feliz. E o medo? Eu boto filho de novo, né? O meu medo é meu filho se tornar meu pior pesadelo, uma adolescência da vida, um menino racista, um menino infeliz. Porque tem que ser muito infeliz para você ser racista e misógino, né, gente? Você tem que ter muito complexo nessa vida para você canalizar desse jeito. Acho que esse seria meu maior pesadelo. Mas sabe que eu, depois que me tornei pai, eu vi que os meus medos não são nada. Perto dos medos das coisas que podem acontecer com o seu filho. Isso é o pior. Mudam muitos. Muda. O parâmetro é outro. Por isso eu acho que eu não sou a sua única aqui que não tem filhos. Posso dizer que ser pai e ser mãe, escolher ser pai e ser mãe é um ato de coragem. Porque, por isso, né? Eu não sei se eu tenho essa coragem toda que vocês tiveram. Que é papo meio romântico de um coração batendo fora do peito, mas é um pouco isso mesmo, né? Porque você passa a ter medos que você não tinha e, enfim. Enxergar coisas que você não enxergava. Exato. Ju, uma memória de infância. Uma memória de infância, o doce de leite que a minha avó fazia para mim. Olha só. É isso, essa é a melhor... Até me deu uma embargada aqui, mas o doce de leite que a minha avó fazia para mim não é à toa que o doce de leite é meu doce favorito da vida. Você veio com quanto tempo aqui para Curitiba? Eu tô aqui há 11 anos. 11 anos. Tô aqui há 11 anos. Não vou dizer Antes minha idade, morou não. no Rio. Morou no Rio, no Rio, a capital. Isso, Tijuca, flamenguista, é isso. Desculpa aí, pô. Nem vou comentar nada sobre futebol mais. Não, tô bem quieta. Tô absolutamente quieta depois eu nem de sou tão fã assim de futebol, gente. Eu sou só para bater cota de Flamengo, Carioca, Salgueirense, só Mangueira, só isso. E se você pudesse definir numa palavra? A mim? Sim. Doida. Doida? Eu tenho doido, um maluco, na verdade, né? O louco do tarô. Na verdade, não é doido. O louco. Eu tenho um louco tatuado do tarô nas costas, né?
Porque eu acredito, não, a loucura, pelo menos no tarô, ele é potência, ele é o zero, né? E o que é o zero? Tudo. Zero é qualquer coisa. Você vai em cartomante? Não, mas eu gosto muito de coisas simbólicas para fazer análise. Meu marido joga tarô, apesar dele parecer um bom dia caminhoneiro, de nós ele é o mais assim riponga, sabe? E eu adoro essas coisas assim. E o louco do tarô para mim ele é o zero, ele é potência pura, ele pode ir para qualquer lugar. Então, se eu pudesse me definir, eu me definiria como o louco do tarô, porque eu não sei o que eu vou querer fazer amanhã. Malhar, comer, não sei. Né? Então, é isso, sabe? Ju, fui para Flip 2 semanas atrás, tava Rosa Monteiro, aquela autora espanhola, não sei se você já chegou a ler, e um livro dela, um dos mais vendidos na Flip, inclusive, foi O Perigo de Estar Lúcida. Fica uma indicação. Eu gostei, hein? Já me pegou, só com esse título. Porque 100%. Aí eu acho que é um elogio à loucura pois também, né? Não deixa de ser, né? Nesse sentido. Um defeito que você adoraria não ter. Então, veja que tem duas coisas nessa pergunta, né, Mish? Que a gente bolou ela de propósito. É um defeito, mas é um defeito que você não queria ter. Porque tem defeito que a gente aceita bem. Eu sou muito controladora. E isso me causa muitos problemas de nível de ansiedade. Porque se as coisas não saem do jeito que a minha cabeça, né, visualizou, controlou, começa a dar uns tiques nervosos. Queria ser menos controladora. E a sua comida preferida? Doce de leite. Doce de leite. Voltamos ao doce de leite. Se pudesse almoçar, era doce de leite. Doce de leite, entendeu? Doce de leite. Viver doce de leite. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem ao teu respeito. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem ao meu respeito, deixa eu ver. A primeira vez que eu dei aula na minha vida foi numa favela do Rio de Janeiro. Foi um dos motivos que talvez as minhas aulas sejam tão esquisitas para o pessoal da graduação mais tradicional, porque isso me obrigou a ter que aprender a me comunicar de formas que numa sala de aula padrão e nada é a mesma coisa. Então, acho que essa é uma coisa que incrível, estranha. Como foi assim? Conta mais também. Conta mais sobre isso. É que uma das coisas que eu fiz, né? Uma vez eu disse que eu ia fazer um stand-up comedy, coisas que eu fiz na minha vida. Conheci Cabo Daciolo, outras eu não vou falar aqui, eu vou ficar tipo... Eu falo em off, outra coisa. Essa eu vou deixar só do Cabo Daciolo, tá? Eu trabalhei num lugar chamado DDH. E no DDH a gente fazia... a gente advogava para pessoas em situação de vulnerabilidade. E uma das coisas que a gente fazia era fazer cursos de capacitação para pessoas que moram em favelas, no sentido de reconhecer violências extremas que a polícia, porventura, poderia vir a fazer numa abordagem. Então, eu dei algumas aulas, por exemplo, no Morro Dona Marta, dei algumas aulas no Morro do Alemão, e isso me forjou enquanto pessoa, né? Em como me comunicar, o que eu espero que a sala de aula seja... Né? E, inclusive, foi ali que eu vi que eu queria ser professora, porque até então eu queria ser delegada da Polícia Civil. Lembra lá da maluquice da pessoa, entendeu? Então, isso trouxe essa potência da sala de aula, que é o meu lado romântico, de querer que as pessoas comecem a pensar para além do óbvio, né? Então, eu acho que isso foi o que mais me marcou na minha trajetória acadêmica e profissional, foram essas aulas. Eu aprendi demais em relação ao que eu não consigo enxergar, dimensões de vida que eu nunca vou conseguir ter mais humildade sobre a forma como a gente enxerga o mundo, sabe? Que legal. Agora a gente vem para a nossa última pergunta e diz respeito a vinhos. Um vinho para o dia a dia e outro vinho para ocasião especial. Bom, vinho para o dia a dia, eu não vou conseguir dizer assim. Eu acho que um vinho branco para você beber numa piscina é bom, assim, chegou, né? Agora qual, gente, por favor? Os especialistas, entendeu? O que eu entendo de vinho é bom ou ruim. Eu estava vendo a abertura de vocês, as notas, não sei o que. Eu falei, misericórdia, meu Deus, o que é isso? Agora, uma coisa eu sei dizer. Vinho que eu gosto é o vinho da região da Puglia. Só sei dizer isso. Já me explicaram porque o terreno tem calcário, não sei o quê, pipipi, popopó. O que faz na uva, não faço a menor ideia. Eu sei que eu bebo e falo, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Mas é o que importa, é o que a gente gosta. Não é isso mesmo. Então,
Então, com isso, a gente, infelizmente, encerra, porque confesso que para mim o papo está muito bom, a gente poderia ficar mais um bom tempo aqui. E queria dizer que a gente tinha uma expectativa, Júlia, de trazer uma constitucionalista e ser bom, mas superou toda a expectativa. Foi ótimo, foi muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de te ouvir. Então, quero agradecer mais uma vez. A gente sabe que a vida é corrida, que o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Então, você ter tirado um tempo para estar aqui conversando comigo, conversando com o Michel, é uma alegria e uma honra para nós dois e para o programa. Obrigada por isso. Mesmo. Ai, gente, eu que agradeço aqui o convite e a generosidade de vocês. Admiro muito os dois, principalmente a forma crítica de vocês. Pensa que é o que eu mais gosto dos penalistas. Acho que vocês são a turminha do fundão barulhenta, sabe? Eu sempre fui o chaveirinho de vocês, confesso, entendeu? Porque vocês são muito legais. Pessoal de civil, desculpa, é chato, sabe? De processo, então, civil, Deus o livre. Então, assim, queria agradecer o convite. Espero estar à altura do programa de vocês, né? Do fã-clube de vocês. Mas, qualquer coisa, tuas ordens aí também. Obrigada, foi uma alegria. Só deixa eu falar, foi exatamente quando eu pensei no teu nome, a gente acabou conversando várias vezes sobre os convidados, era o fato de você querer andar com o pessoal do fundão mesmo, nas tuas postagens eu falei... Agora você é oficialmente do fundão. Do fundão. Um brinde. Um brinde, até mais, Obrigada, pessoal. Júlia. Obrigada, gente.